Liberado para o saidão do Dia dos Pais, homem rouba carro, faz mãe e filha de reféns e causa acidente fatal no Eixão Sul. 2 pessoas morreram. Em audiência de custódia hoje de manhã, ficou deferido que o acusado volta ao regime fechado e fica na papuda até o julgamento. Policiais tentaram impedir o bandido instantes depois dele roubar um relógio de uma mulher. Mas ele reagiu com tiros e rapidamente roubou esse carro branco onde estavam mãe e filha. A PM seguiu o automóvel, mas no final do Eixão Sul, o motorista perdeu o controle e se chocou com essa Kombi. As 2 pessoas que estavam nela morreram na hora. As viaturas estavam fazendo acompanhamento, ele viu que a viatura estava tentando fugir. Tanto é que ele perdeu o controle tentando se desviar da viatura, né? Ele tentou entrar ali na via que dá acesso ao Guará e perdeu o controle. Devido ao impacto da colisão, este outro carro também acabou batendo. As 5 pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram levadas para o hospital. Preso desde o fim de 2016 por fazer parte de uma quadrilha que roubava relógios de luxo no Lago Sul, Paulo Braz de Lucena Júnior, de 23 anos, tinha acabado de deixar o Centro de Progressão Penitenciária no CIA, beneficiado pelo saidão de Dia dos Pais. O criminoso admitiu o roubo, mas que a culpa do acidente foi da polícia. Os policiais, num carro à paisana, não me deram voz de prisão nem nada. Começaram a atirar em mim. Aí eu saí correndo, não tinha como eu parar e me entregar, né? Desde março, Paulo está em regime semiaberto. Mas devido aos crimes cometidos no último sábado, ele retorna ao regime fechado. Agora, ele deve responder na justiça pelos crimes de assalto, roubo com restrição de liberdade e acidente de trânsito com morte. Mas para o juiz da audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira, Paulo Braz de Oliveira deveria responder também pelo crime de latrocínio, quando há morte em consequência de roubo. Na manhã de hoje, o corpo de Márcio Barbosa de Oliveira, uma das vítimas fatais do acidente, foi enterrado no cemitério de Planaltina. A sobrinha dele espera que a justiça seja feita. Ele ganhou esse benefício do saidão apenas para fazer o que ele já praticava antes, né? Que era roubo de Rolex. Então ele roubou o relógio, ele sequestrou, ele causou esse acidente e isso é um homicídio doloso. Né? Ele matou meu tio, matou outra pessoa e assim, destruiu a minha família e destruiu várias outras. Né? Então a gente está revoltado com isso, com esse saidão, que isso só beneficia bandido, o trabalhador não beneficia. E o que dizer para essa família, Cláudio Humberto? Pois é, essa pergunta que a gente precisa fazer àqueles que são responsáveis por isso. Aquela pessoa que examinou, que avaliou, seja ele psicólogo, psiquiatra forense, o que for, aquele profissional encarregado de avaliar as pessoas, os detentos que vão entrar na lista do saidão, o que é que esse camarada ou essa senhora, sei lá quem tem a dizer para essa garota que a gente ouviu agora há pouco, a família dela, as famílias das pessoas que estão traumatizadas, que estão enlutadas, aquelas pessoas que saíram feridas, foram 7 feridos, um deles em estado grave. E o promotor que recomendou, que concordou com a recomendação da inclusão deste bandido na lista do saidão. E o juiz que assinou, cadê essa gente? Por que não vem a público se explicar? Contar como foi que chegaram à conclusão segura, absolutamente segura, para o interesse da sociedade, de que esse criminoso estava em condições de voltar ao convívio da sociedade. E o pior, minha gente, é que esse bandido, que estava ontem beneficiado pelo saidão, já vinha sendo beneficiado pela liberdade provisória, aquele benefício em que o cidadão apenas fica na cadeia durante a noite, dorme na cadeia e passa o dia inteiro livre, leve e solto, inclusive, como demonstrou esse flagrante da Polícia Militar, praticando crimes. E aí a gente precisa fazer uma reflexão não apenas sobre a persistência, a existência desse saidão, mas, sobretudo, enquanto ele não acaba, porque não é possível que isso não acabe, que os profissionais responsáveis para selecionar os bandidos listados no saidão sejam mais responsáveis nessa atividade, como determina, como sugere a expressão, mas também venham a ser responsabilizados por casos como esse. Em São Paulo, ontem, novamente, pela 3ª vez ou 4ª, a criminosa Suzane von Richthofen, que matou o pai, ganhou novamente o saidão, o direito do saidão do Dia dos Pais. Ela que não tem pai, porque o matou, e o matou covardemente. E um adolescente morreu na madrugada de sábado no Recanto das Emas depois de uma perseguição policial.
3 adolescentes roubaram o carro e o motorista não obedeceu a ordem de parar da polícia e começou a perseguição. Em um balão, o adolescente que dirigia perdeu o controle do carro e capotou. O que estava no banco do passageiro acabou jogado para fora do carro e morreu. O que estava no banco do passageiro. Os outros 2 menores foram apreendidos e encaminhados para a delegacia da criança e do adolescente. E o ministro Raul Jungmann da Segurança ofereceu que a Polícia Federal assuma a investigação da morte de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, há 5 meses no Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer autorizou a atuação da Polícia Federal no caso. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado, de volta com a gente. Muitas perguntas e ainda sem respostas nesse caso, né, Renata? Com certeza, Rodrigo. No último sábado, esse crime bárbaro que chocou o Brasil, repercutiu em vários outros países, completou 150 dias. Então, são 150 dias sem nenhuma resposta. A investigação, ela segue em sigilo pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, também pelo Ministério Público. Na última sexta-feira, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que há uma forte suspeita de que a motivação tenha sido política desse crime, que também há suspeita de participação de agentes públicos, agentes políticos nesse crime. Ele também já havia dito algum tempo atrás da participação aí de milicianos também nesse crime aí bárbaro em março desse ano, né, onde Marielle, essa vereadora de 38 anos, foi morta com 4 tiros na cabeça, junto também com o motorista, ele também foi morto. Tinha uma assessora no carro, uma assessora conseguiu sair, foi ferida por estilhaços. Então, a grande pergunta é realmente essa, né? As pessoas querem saber o que motivou esse crime. A vereadora do PSOL, então, eles estavam no carro quando foram atingidos por esses homens. Ela foi a 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro, a gente vê imagens dela aí, teve mais de 46 mil votos, era uma defensora dos direitos humanos. Um vereador do Rio de Janeiro, um PM e um ex-PM chegaram a cogitar a possibilidade deles terem participado desse crime. Inclusive, esse ex-PM, ele está preso por participação também em milícia, mas não foi batido o martelo, a polícia não chegou realmente à solução desse crime aí. Para que a Polícia Federal assuma de fato aí essas investigações, é necessário que os interventores do Rio de Janeiro façam um pedido oficial, formal ao governo, o que ainda não aconteceu, Rodrigo, mas a gente segue aí na esperança, né, de que realmente esse crime bárbaro seja solucionado. Não só os familiares, mas toda a sociedade realmente pede respostas para esse crime. Rodrigo. Obrigado, Renata. Olha, ontem foi o dia mais seco da história do Distrito Federal. A umidade relativa do ar ficou em 10%, com temperatura máxima perto dos 32 graus. A situação levou o Instituto de Meteorologia a acender o alerta vermelho, que significa riscos à saúde e perigo de incêndios florestais. Já a Defesa Civil decretou estado de emergência. Atividades físicas e trabalhos ao ar livre devem ser evitados entre 10 da manhã e 4 da tarde. Também não é bom usar ar-condicionado. Dê preferência por refeições leves e beba muita água. A umidade do ar hoje fica na casa dos 20%, com mínima de 13 e máxima de 30 graus. E a seguir, contagem regressiva para o debate com os candidatos ao governo do DF, quinta que vem. A gente mostra os principais desafios de quem assume e vai assumir o Buriti. O Band Cidade volta já.